Jesus Cristo realizou o tão conhecido milagre da multiplicação dos pães no momento em que esteve reunido com os seus discípulos nos arredores próximos do mar da Galileia, numa localidade chamada Tiberíades. Jesus procurou uma elevação de terra, um pequeno monte, e ali pediu que os discípulos se assentassem com ele e passou a conversar, quando observou que ali adiante havia se formado uma grande multidão que o seguiu e queria ouvi-lo também. Neste momento dos acontecimentos, Jesus ficou preocupado, pois aquele povo estava a segui-lo havia bastante tempo e naturalmente estavam famintos. Filipe perguntou a Jesus: Mestre, como fazer para dar de comer a tanta gente? Foi quando outro discípulo, André, irmão de Pedro, descobriu que um garoto havia levado um lanche trazido de casa, apenas 5 pequenos pães e 2 pequenos peixes. O menino, feliz da vida, foi aos discípulos conversar com eles, pois estava sentindo que podia fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Ele ficou feliz por poder chegar perto de Jesus. Imediatamente, ele deu a Jesus Cristo o seu pequeno lanche que ele havia trazido, e Jesus mandou os discípulos orientarem a multidão, dividindo-a em grupos, de modo que ficasse espaço para movimentação entre o povo. Era o número de pessoas bem superior a 5.000 pessoas. Jesus fez uma oração de ação de graças a Deus, e de imediato apareceu ali muitos cestos cheios de pães e outros cheios de peixes assados. Tudo prontinho para o grande banquete. Os discípulos saíram no meio do povo e foram distribuindo aquele saboroso lanche. Todos se fartaram e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Viu só? Não eram 12 discípulos? Então cada um tinha agora um cesto cheio de pães. Filipe havia dito a Jesus que se comprassem cerca de 200 ou 300 reais de pão não daria para muita coisa. Agora Filipe deve ter ficado entristecido, mas enciumado, mas também entusiasmado, pois tinha pão para comer durante toda aquela peregrinação com Jesus. O povo ficou maravilhado e todos clamavam dizendo: nosso rei, nosso rei! E Jesus tratou de sair de fininho, deixando ordens com os discípulos para que cuidassem do povo, mandando que eles retornassem aos seus lares. Nesse ponto da multiplicação, Jesus havia descido do monte para o lugar onde o povo estava, logo abaixo, e agora, rodeando o monte para que o povo não notasse, ele voltou para o monte sozinho. As horas foram se passando, o povo foi se dispersando, e ali, pelas 4 horas da tarde, os discípulos chegaram até a praia, pegaram o barco e foram navegando para o outro lado do mar, conforme Jesus lhes havia mandado. Já estava escurecendo quando começou a navegar. Jesus, descendo do monte, notou que não havia ali nenhum barco, e o jeito era ele entrar na água e ir nadando mesmo,
para encontrar os discípulos. Mas quando ele entrou na água, dando alguns passos à frente para encontrar condições de nadar, as virtudes divinas o fizeram levitar, flutuar sobre as águas, não sendo preciso nadar. Surgiu um vento muito forte no local onde os discípulos navegavam, e o barco em que estavam não conseguia avançar, ficando a fazer zigue-zague em torno de si mesmo, e nisto viram um vulto no meio da escuridão da noite, e ficaram apavorados, pois pensavam ser uma assombração. Vulto que aparece diante de quem fica assombrado. É isso que é assombração. Alguém que fica assustado e sem conseguir controlar as suas emoções, vê assombrações. Quando eles viram que o vulto chegava perto do barco, começaram a gritar de medo, pensando que talvez, quem sabe, aquele tubarão assombrado fosse fazer uma grande refeição naquele momento. Foi quando Jesus disse: calma aí, pessoal, sou eu, não temais. Aí os discípulos ficaram maravilhados e tão felizes que receberam Jesus no barco com festa, entre abraços e exclamações de satisfação e gratidão. Hoje ainda é possível vermos Jesus andando sobre as ondas do mar da vida humana. E quando Jesus vai andando, vindo em nossa direção, é como o trator que vai aplainando o terreno, tirando as pedras do caminho e estabelecendo uma situação de segurança e bem-estar. Hoje ainda é possível vermos discípulos medrosos e enganados, pensando que Jesus está ali ou acolá, nesse ou naquela localidade, nesta aglomeração de pessoas, e ficando decepcionados por não ser o Cristo da cruz, e sim um Cristo sem cruz. São Cristos de sacola na mão. Porém, hoje ainda podemos encontrar o Cristo Jesus, o Filho de Deus, em corações sinceros e tementes, que são cheios de compaixão, que sofrem a dor do povo e buscam o poder de Deus, e assim os milagres de Cristo vão se repetindo, tal como o trator preparando a estrada da vida. Jesus, o trator de Deus, vai restaurando, curando, libertando e salvando, preparando a viagem rumo à vida eterna. É a volta de Cristo se aproximando, quando ninguém conseguirá vê-lo como fantasma, mas cheio de glória e poder. Você está preparado para o encontro com Jesus sobre as águas? Pense, medite, reflita, tome a sua decisão. Não fique aí parado. Pegue a sua bênção salvadora das mãos de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. Você que ainda não pegou a sua bênção, que ainda não recebeu a bênção da salvação de Jesus Cristo, é chegada a sua hora. Faça a sua decisão. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém.